Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio, através da mediação tecnológica Rondônia, estamos levando ao ar mais uma aula de Química. Quem está falando aqui é o professor Antônio Almeida Pereira, né? Popularmente conhecido como professor Almeida. E hoje nós teremos a aula de número 11. Vamos lá na tela para a gente ver lá? Olha só, essa aula de número 11, nós vamos abordar sobre aquelas teorias, né, de átomos e moléculas. Na sequência, vamos estudar também a teoria atômica de Dalton. Na sequência, algumas contradições com a teoria de Dalton. E, em seguida, o conceito de molécula. Ok? Então, habilidades para esta aula. Trata-se de compreender e utilizar as ideias de Dalton para explicar as transformações químicas e suas relações de massa. Também, compreender e representar códigos, símbolos e expressões próprias da química. Então, aqui abordando para vocês sobre os conteúdos e habilidades desta aula. Por quê? Porque a teoria da atômica diz o seguinte, que inicialmente imaginava-se intuitivamente que, dividindo-se um corpo qualquer sucessivamente ao meio, seria possível chegar a uma partícula tão pequena que seria indivisível, né? Que seria impossível de dividir. Então, aí a palavra átomo, né? Como se não tomo, né? Não pode ser. Então, olha só. Essa partícula, né, que nós vimos aí, ó, no caso a partícula indivisível, ela seria a menor parte da matéria, que seria a partícula elementar formadora de todas as coisas. O átomo, que significa não divisível, né? Isso aí foi muito tempo, né? Trabalhando, cientistas dedicando, né, conhecer sobre o átomo, né? E o átomo, não, tomo divisível. Então, o que significa dizer que você pegar uma partícula ou qualquer tipo de matéria, você podia dividi-la, ia dividir, até chegar numa menor partícula que você, por qualquer que seja o mecanismo, tecnologia ou recurso, você não conseguiria mais dividir. Aí sim, denominou-se a esta partícula o átomo. Dalton, um grande cientista, né? Um dos primeiros cientistas a se preocupar com o estudo da estrutura atômica, John Dalton, viveu 1766 a 1844. E ele foi o fundador da teoria atômica que revolucionou a química, isto denominada de química moderna. E uma frase de Dalton reflete o estilo de vida que o adotou. Então, ele era um cientista, que é aquele que abandona tudo para mergulhar a pesquisa e a experiência. Então, imagina a dedicação de John Dalton, onde ele deixava todo estilo de vida, né? Que tivesse boas condições ou não, mas ele abandonaria para só cuidar das pesquisas e realizar experiências na natureza.
Daí, foi baseado-se na lei da conservação da massa. Vocês lembram de que era a conservação da massa, a lei da conservação da massa? A lei de Lavoisier, que em suas próprias experiências, que em 1808, Dalton remontou à ideia original dos gregos, afirmando que tudo era constituído por pequenas partículas denominadas átomos, elaborando a primeira teoria atômica. Então, Dalton, ele se dedicou, tá certo? Até chegar a afirmar de que tudo que fosse constituído por pequenas partículas, qualquer que seja o tipo de matéria, a menor partícula seria átomo. Então, não foi assim de uma hora para outra, né? Ele realizou muitas experiências para chegar a essa conclusão. Eis a seguir as definições de Dalton. É verdade, meus caros alunos, que a ciência é uma evolução de conhecimento. Hoje um cientista descobre algo e a partir daquela descoberta, outros cientistas surgem e crescem ainda mais os conhecimentos sobre aquele tipo de pesquisa, né? Então, foi através daquelas experiências da época que Dalton definiu que a matéria seria formada por átomos, que são esferas maciças, indivisíveis, imutáveis e imperecíveis, que não podem ser criadas nem destruídas. Isso é próprio da natureza, né? Na sequência, ele afirmou ainda que átomos com tamanhos e massas diferentes apresentam propriedades diferentes. Ele afirmou também que átomos com tamanho e massas iguais e que têm, portanto, as mesmas propriedades seriam átomos de um mesmo elemento químico. Então, imagina, né? Átomos de um mesmo elemento químico é como se você tivesse átomos com tamanho e massas iguais. Isso evidenciando as definições que Dalton estabeleceu através dos seus experimentos sobre a teoria atômica, né? Ele afirmou ainda que os átomos poderiam se unir, formando novas substâncias. Portanto, em uma transformação química, ou seja, em uma reação química, os átomos não seriam criados e nem destruídos. Eles seriam rearranjados, produzindo outras substâncias. Vocês viram, meus caros alunos, o conceito de reações químicas, de transformações químicas? Os elementos químicos dos átomos que constituem aquelas moléculas são os mesmos. No entanto, o que muda é o rearranjo, porque as moléculas dos reagentes estão se rearranjando entre os seus átomos para formar produtos que são substâncias diferentes, né? Daí, depois de tanto estudo, com a definição de John Dalton, ficou conhecido como modelo atômico, que é conhecido como a bola de Bilhar. Ou seja, a matéria, o átomo é a matéria indivisível, ok? Era para Dalton naquela época, indestrutível, partícula maciça, que ele comparou com a bola de Bilhar. Então, cada modelo atômico que nós vamos conhecer futuramente, esses cientistas, eles estabeleceram um modelo para caracterizar as suas pesquisas, os seus conhecimentos. Quando falar em bola de Bilhar, é um modelo relacionado ao átomo que foi dado pelo cientista John Dalton. Tranquilo assim?
Mas nós temos mais informações pela frente. Aqui ele diz que substâncias simples formam, olha aí, nós temos substâncias simples e nós temos substâncias compostas. O que são as substâncias simples? Vocês podem olhar que tem a mesma característica. É como se fosse o mesmo tipo de átomo. Cada tipo de átomo é denominado de elemento químico. Com relação às substâncias compostas, você pode ver as características. Então, eu tenho aqui, como se eu tivesse 3 elementos químicos formando essa substância. Por isso que ela é substância diferente. A cor aqui apresentada representa cada elemento químico. Então, imagina que você tem agora 3 partículas, porém, olha aí, 2 tipos de átomos. Você tem 2 tipos de átomos, tá bom? Digamos que aqui você fosse a água, o oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, mais ou menos assim. De forma que representa as substâncias compostas. Nesse terceiro exemplo aqui, também, eu tenho 2 elementos químicos diferentes, formando um composto, formando uma molécula, digamos assim. E aqui, no segundo, 2 elementos químicos e no primeiro, 3 elementos químicos. Portanto, a diferença entre substâncias simples e substâncias compostas, substância simples formada pelo mesmo tipo de átomo, pelo mesmo elemento químico. Substâncias compostas formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Tá bom? Dentro do que nós estamos aprendendo até agora, para melhor o seu aprendizado. Continuando, né? Eu falei para vocês que dentro da ciência, vários estudos vão sendo feitos. Cada cientista que surge, ele pega, se embasa na teoria do anterior e vai procurando conhecimentos, pesquisando para ver se é aquilo mesmo ou se existe algo diferente. É por isso que existiu as contradições com a teoria de Dalton. Que contradições foi essa? A partir de quem? Então, foi a partir do cientista francês Gay-Lussac, que viveu de 1778 a 1850, ele acreditava que suas observações confirmavam a teoria de Dalton. E com base nessa teoria, ele elaborou uma hipótese. E a hipótese dele dizia o seguinte: isto aconteceu com a evolução dos conhecimentos, pegando como base a teoria atômica de Dalton. E aí Gay-Lussac chegou à seguinte hipótese: que volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de átomos. Então, isso é evolução de conhecimento, isso é evolução da ciência. Por isso que eles são chamados de cientistas, né? Tanto o John Dalton como o Gay-Lussac. Pela lei de Gay-Lussac, né? O novo cientista que criou aquela hipótese, então ele dizia o seguinte: olha, eu tenho um átomo simples de nitrogênio com um átomo simples de oxigênio. Eu vou formar agora um átomo composto de monóxido de nitrogênio. Nitrogênio com oxigênio formando monóxido de... Então, monóxido de oxigênio, 2 volumes, tá bom? Então, nesse caso aqui, seria como se você tivesse, ele quer dizer, um átomo de oxigênio com nitrogênio, monóxido de oxigênio, tá bom? Na sequência, essa ideia foi de encontro à teoria atômica de Dalton,
que dizia que tudo que era formado por partículas e esferas maciças e indivisíveis, denominada átomos. Segundo essa teoria, o volume dos produtos na reação deveria ser igual à soma dos volumes reagentes. E assim deveria ocorrer da seguinte maneira: se tiver 2 volumes de hidrogênio mais 1 volume de oxigênio, consequentemente, na transformação química, na reação química, haveria a formação de 3 volumes de água. Então, aqui são as evoluções do conhecimento que o cientista Gay-Lussac fez sobre as teorias atômicas do Dalton. E, na sequência, a teoria tornou-se incompatível com as observações experimentais. A resposta para esse impasse e a explicação para a lei de Gay-Lussac foram encontradas pelo físico alemão, olha só, Lorenzo Romano Almeida Carlo Avogadro. Então, popularmente, esse cientista, ele é conhecido como Avogadro, apesar do nome dele ser Lorenzo Romano Almeida Carlo Avogadro. Olha só, o terceiro cientista, agora, diante das teorias sobre a constituição do átomo. Tá joia? E aí, foi Avogadro que introduziu o conceito de molécula, né? Nós vimos nas reações químicas, vocês viram, né? As moléculas, os tipos de substâncias que estão presentes na natureza, que reagem, se transformam em produtos, as transformações químicas, tá joia? Então, este conceito, inicialmente, foi do cientista Avogadro. No entanto, o conceito de molécula partiu-se, observando aqui o detalhe. Ele teria a molécula integral de gás de hidrogênio, quer dizer, 2 átomos de hidrogênio, mais uma molécula integral de gás oxigênio, quer dizer, 2 átomos de oxigênio. As moléculas elementares, ou átomos de nitrogênios, com as moléculas de átomos de oxigênio, elas iam se interagindo e elas iam se rearranjando através das ligações dos seus átomos, de forma que moléculas integrais ou apenas moléculas de monóxido de nitrogênio fossem formadas. Quer dizer, partindo-se de molécula de oxigênio, ok? Moléculas de nitrogênio, formando moléculas de monóxido de nitrogênio, substância completamente diferente, onde o gás nitrogênio e o gás oxigênio seriam os reagentes e monóxido de nitrogênio seria o produto. Porque a molécula nada mais é do que um conjunto de átomos ligados entre si, não é verdade? Então, na sequência, nós temos que a palavra molécula é de origem latina, que significa pequena massa. Onde vimos, as moléculas, elas podem ser constituídas de átomos de um mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. A definição proposta por Avogadro, que viveu entre 1776 e 1856, é de quê? Molécula. Uma molécula é a partícula mais pequena que apresenta todas as propriedades físicas e químicas de uma substância. E as moléculas são formadas
por 2 ou mais átomos. Nós vimos anteriormente, não é? E que nós temos lá, podemos ter substâncias cuja a molécula é formada por um só tipo de átomo, ou substâncias cuja molécula é formada por átomos diferentes. No entanto, é que você tem que saber o que significa molécula, de acordo com a proposta da definição lá de Avogadro, que uma molécula é a partícula mais pequena que apresenta todas as propriedades físicas e químicas das substâncias, desde que as moléculas são formadas por 2 ou mais átomos. E aí, as moléculas, elas encontram-se em constante movimento, fenômeno que se conhece como vibrações moleculares, que podem ser de tensão ou de flexão. E os seus átomos mantêm-se unidos pelo fato de partilharem ou trocarem elétrons. Então, interessante, né? As moléculas, elas não estão paradas. Escrevemos muitas vezes a fórmula de uma molécula, mas lembrando que os seus átomos têm os seus elétrons da última camada, onde entre si átomos podem doar, receber, enfim, compartilhar. Mas a molécula, ela não está parada, acontecendo, que chamamos vibrações moleculares. Por isso, o rearranjo que acontece entre os átomos de moléculas reagentes na formação de moléculas que são produtos. Segundo a teoria de Avogadro, para os materiais formados por moléculas, nós temos o seguinte, que os átomos que constituem as moléculas podem ser do mesmo tipo. Por exemplo, a molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, que são substâncias simples. Tá certo? Então, olha só, 2 átomos de oxigênio. Então, eles estão unidos, sim, seus elétrons estão se rearranjando, formando as ligações. E aí, por ser uma molécula formada do mesmo elemento químico, daí caracteriza substância simples, tá bom? O gás oxigênio, ele não é formado por um átomo só de oxigênio, mas sim formado por 2 átomos de oxigênio que constituem a molécula. Daí lembre o conceito de molécula atual. Molécula nada mais é do que um conjunto de átomos ligados entre si, seja do mesmo elemento químico ou não, mas que representa as substâncias que estão na natureza. Por quê? Substância é o quê? Os tipos de matéria que existem, tá certo? Em matéria, tudo que existe tem massa e ocupa um lugar no espaço. Só relembrando alguns conceitos, porque cada aula, meu caro aluno, nós abordamos conceitos futuramente. Para isso que é a evolução dos conhecimentos. E aí? Quando eu tenho tipos diferentes, são as moléculas das substâncias compostas. Tipos de quê? Tipo de átomo diferente. É o caso aqui, eu tenho vermelho, eu tenho carbono. E azul, eu tenho oxigênio. Ao observar esta gravura aqui, nós temos 2 átomos de quê? De oxigênio e um átomo de carbono. Por isso que nós temos o gás carbono, que é uma substância composta. Relembrando que substância simples é aquela cuja molécula é representada por apenas um tipo de átomo ou de elemento químico, no caso do oxigênio, gás oxigênio. Já o gás carbônico, nós temos oxigênio e temos carbono na molécula. Um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Tá certo? Então, caracterizando uma molécula que a gente chama de substância composta. Numa reação química,
As moléculas podem ser divididas, mas os átomos permanecem indivisíveis. É o que eu falei. Os átomos de elemento químico que estão nos reagentes, os elementos químicos estarão no produto. Porém, devido ao rearranjo, é que existe essa divisão, quer dizer, as ligações entre os átomos dos reagentes se rompem e novas ligações passam a se formar na formação dos produtos. No entanto, com os mesmos tipos de átomos, com os mesmos elementos químicos. Eu estou falando bem para vocês sobre isso aqui, meus caros, porque quando a evolução do estudo da química vai acontecendo, esses conceitos básicos nós não podemos esquecer, tá certo? Porque uma substância, ela é formada por um único tipo de molécula. Falei para vocês, moléculas são tipo de substâncias que existem na natureza. Então, olha aí, ó, uma substância é formada por um tipo de molécula. Cada molécula representa uma substância. No entanto, uma substância composta não é uma mistura. O que acontece é que uma mistura, ela é formada por moléculas diferentes. Eu posso ter átomos de elementos químicos diferentes formando uma molécula. Ali eu tenho uma substância composta. Mas mistura é quando eu pego moléculas diferentes, de substâncias diferentes, aí sim eu passo a ter verdadeiramente uma mistura. Vamos olhar aqui esse fluxograma. Então, nós temos aqui materiais, tá bom? Que é um tipo de matéria qualquer. Então, vamos trabalhar o quê? Apenas substâncias, né? Nós temos substâncias compostas que são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. As substâncias elementares, a mais simples, por mais que ela existe, nós teremos sempre o mesmo tipo de átomo desses elementos químicos. No entanto, quando eu misturo substâncias, eu tenho aqui, ó, uma substância composta, substância simples, substância composta, substância simples. Aí sim, agora eu estou misturando substâncias. E isso pode acontecer nos experimentos, no dia a dia, seja em laboratório, seja em sua casa, seja na indústria, enfim. É sempre possível ter as substâncias simples e compostas, mas também podemos ter as misturas de substâncias, tá bom? Que são realmente quando você tem moléculas diferentes que você está colocando diante uma das outras. A hipótese de Avogadro, né? A hipótese de Avogadro, ele diz o seguinte, que volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de temperatura e pressão apresentam a mesma quantidade de matéria, seja em mol, seja em moléculas. Tá certo? Gay-Lussac provou experimentalmente que o volume de nitrogênio reagindo com o volume de oxigênio, obter-se 2 volumes de monóxido de nitrogênio, tá bom? Então, são substâncias, ok? Diferentes que, digamos assim, reagiram e formaram monóxido de nitrogênio completamente. No entanto, um volume com mais um, são 2 volumes formados. Lembrando que as condições de temperatura e pressão têm que ser na mesma condição. Daí, Avogadro considerou que o número de moléculas em cada unidade de volume era o mesmo. Tá certo? Eu tendo uma molécula de nitrogênio, ao reagir com uma molécula de oxigênio, forma monóxido de hidrogênio. É bom lembrar que isso aqui trata-se de gases, né? Então, nós estamos aqui
Esses volumes, nós estamos aqui trabalhando com a matéria no estado gasoso, né? O nitrogênio com o oxigênio, eles estão presentes na atmosfera e quando reagem, formam o monóxido de nitrogênio com duas moléculas de produto formado. Portanto, os dados experimentais de Gay-Lussac ficariam compatíveis com a teoria molecular de Avogadro, admitindo-se que a molécula de gás de nitrogênio formada por dois átomos do elemento nitrogênio, não é isso? Então, se essa molécula é formada por dois átomos do elemento nitrogênio, nós temos aí, voltando à substância, uma substância simples, não é isso? A molécula do gás oxigênio formada por dois átomos de oxigênio. Logo, temos também o quê? Uma substância simples, que é a do oxigênio. A molécula de gás monóxido de nitrogênio, ela é formada por quem? Por um átomo do elemento nitrogênio e um átomo do elemento oxigênio. Desta forma, nós temos que tipo de substância? Uma substância composta. Por quê? A substância simples, oxigênio, reagiu com a substância simples, nitrogênio. Mas quando formou aqui agora a substância, ok? Monóxido de nitrogênio. Daí, de uma maneira mais representativa, substância simples de nitrogênio, porque foi dois átomos de nitrogênio. Substância simples, oxigênio. Por quê? Porque foram dois átomos de oxigênio. Ótimo. Quando reagiram entre si, aconteceu o rearranjo entre os átomos, chegamos no monóxido de nitrogênio, onde nós temos uma molécula só, átomos de nitrogênio, átomos de oxigênio, representando, portanto, uma molécula, uma substância composta. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Então, vejam bem o que é que nós estamos trabalhando para que vocês entendam a teoria atômica, os conceitos sobre molécula, substância simples, substâncias compostas, que é fundamental para que nas aulas subsequentes vocês já saibam quando a gente falar diretamente sobre essas expressões. Tranquilo? Mas para isso, eu convido vocês para esse aprender fazendo, que é um exemplo de como a gente amadurecer, se fundamentar nas teorias aqui abordadas, tá bom? Na teoria de Dalton, sobre Gay-Lussac, enfim. Nesse exemplo 1, diz o seguinte: a teoria atômica de Dalton foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, pois serviu de base para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características. Assinale a afirmativa que descreve adequadamente a teoria de Dalton. E aí, meu caro aluno? Letra A diz o seguinte: toda matéria é formada por átomos, os quais são formados por um núcleo positivo. Letra B. Todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Letra C. Átomos de um elemento químico podem ser transformados em átomos de outros elementos por reações químicas. Letra D. Os átomos são formados por um núcleo positivo e por elétrons que gravitam em diferentes camadas
eletrônicas. Letra E. A massa de um átomo está fundamental concentração em seu núcleo. E agora, meu caro aluno, veja lá o que nós estudamos predominantemente nessa aula foi com relação à teoria de Dalton, que foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, né, que serviu de base para que outros cientistas conhecessem, como Gay-Lussac também, como Avogadro, e que o átomo e suas características eles apresentam, né, conforme nós vimos. Aqui nessa questão, ele pede para assinalar a afirmativa que descreve a teoria atômica de Dalton. Na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, na letra E, qual a alternativa, então, nós teríamos como positiva? Então, a letra B está nos dizendo que todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Isso é verdade, o Dalton citou lá na frente. Então, na letra A, toda a matéria é formada por átomos quais são formados por um núcleo positivo? Olha só, isso não expressa 100% a verdade, né? Letra C, átomos de um elemento químico podem ser transformados em átomos por reações químicas? Não, as reações químicas são formadas por substâncias, por moléculas, tá bom? Que representam substâncias. Agora, os átomos dessas moléculas aí se rearranjam formando com os mesmos elementos químicos produto diferente. Aí é outra coisa. Letra D, os átomos são formados por um núcleo positivo e por elétrons que gravitam em diferentes camadas eletrônicas. Nessa época, não necessariamente. E letra E, a massa de um átomo está fundamentalmente concentrada no seu núcleo. Então, olha aí, segundo Dalton, todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos, tá certo? Mas para enriquecer ainda mais, vamos aqui o comentário, né? Que a alternativa B, que expressa o seguinte: de acordo com a teoria de Dalton, todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em todas as suas propriedades. O que já foi revogada pela existência de isótopos, tá? O que realmente isótopo? Lembra aí, ó. Isótopos, iso, igual, topos, prótons. Então, na estrutura do átomo, nós vamos ter prótons e nêutrons, ok? Na massa atômica. E aí, se eu pego átomos que têm o mesmo número de prótons, diferente do número de nêutrons, consequentemente, haverá diferentes massas atômicas, né? Mas é importante, meu caro aluno, que nesta aula nós vimos a evolução do conhecimento sobre teoria atômica. Primeiro cientista a se preocupar, se dedicar no estudo do átomo foi o cientista denominado Dalton, onde ele falou que a matéria pode ser dividida, mas chega a um certo ponto que ela não é mais dividida. Essa partícula que não é mais dividida, então ela é denominada átomo. E aí ele falou que é uma estrutura que é indivisível, indestrutível, é uma partícula maciça e atribuiu a este estudo como o átomo, como uma bola de bilhar. Então, toda vida que você escutar bola de bilhar, lembre-se do modelo atômico de Dalton. Porque outros modelos virão futuramente, vocês conhecerem. Tá bom? Então, aqui, meus caros alunos, esperamos que vocês tenham compreendido. E
Desejamos boa sorte, mas que fique ligado, porque vocês, em seguida, vamos fazer a revisão desta aula e, consequentemente, a atividade de sala. Valeu?